muito bom ouvir esse discurso do presidente Lula, que eu acho que é o discurso histórico que vai constar da história do Brasil. Nunca um presidente brasileiro fez um discurso tão lindo em relação ao direito dos povos indígenas. Olá, Sakamoto, boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Thales. Seja bem-vindo, professor Carlos Nobre. Olá, Thales, boa tarde para você também. Boa tarde, Fabiola, Sakamoto, professor Carlos Nobre. Boa tarde. Vamos lá, professor, quero pegar até esse gancho. O senhor aí até emocionado ao pegar o restinho do discurso de Lula, né? Lula que falou mais ou menos ali por uma meia hora, mas eu acho que foi mais ou menos uma meia hora que ele discursou com esses povos, a todo momento valorizando, falando que o mundo precisa ouvir esses povos indígenas. E ele se colocando num papel bem menor, né? Falando, eu sou um grão de areia diante de vocês e vocês podem utilizar o meu mandato para isso. Qual a importância dessa fala, professor Carlos Nobre? E até quando ele diz, né, no Abre, que alguns pesquisadores dizem que quando o Brasil foi descoberto, moravam aqui, o Brasil tinha mais de 5 milhões de indígenas e hoje tem pouco mais de 800 mil. E ele falando sobre a desvalorização desses povos. Como é que o senhor vê e a expectativa dessa nova gestão de Lula com esse olhar aos indígenas brasileiros? Como eu mencionei, é um momento histórico. E, na verdade, Lula ele retorna uma coisa que aconteceu 200 anos atrás. Na independência do Brasil de Portugal, José Bonifácio de Andrade e Silva ele fez uma proposta muito parecida para Pedro I. José Bonifácio queria, além de acabar com a escravidão, ele também queria um enorme reconhecimento dos povos indígenas. Ele queria que não só o português fosse a língua, que tivesse línguas indígenas como línguas oficiais do Brasil. Ele lutava muito pelos indígenas. E, infelizmente, como nós sabemos, ele foi chutado para fora do Brasil, expulso um pouco mais de um ano depois por Pedro I, e o Brasil foi numa trajetória exatamente oposta, uma trajetória de genocídio dos povos indígenas. Na década de 40 e 50, nós chegamos a ter um pouco mais de 50 mil indígenas, quase que extinguimos todos os indígenas. Então, é muito importante esse discurso do presidente Lula. Como eu falei, é a primeira vez na história do Brasil que se cria, que se dá um poder político, que se reconhece o valor cultural e também, claro, os indígenas no Brasil, eles têm mais de 30% das áreas protegidas. Na Amazônia, 25%. Então, é o que mantém um equilíbrio ecológico, o que mantém uma estabilidade climática. Então, é muito importante valorizar tudo, o conhecimento dos povos indígenas. Os indígenas chegaram na América do Sul 12 mil anos atrás e sempre desenvolveram um modo de vida, uma economia indígena de floresta em pé, dos biomas todos mantidos. Então, eu diria, criação do ministério, e eu espero que ele funcione bem, que esse ministério tenha indígenas, tenha associação com o setor econômico, com o setor social, com o setor educacional, para valorizar muito o que os indígenas já fizeram, o pagamento por tudo que eles fizeram por nós, pelo Brasil, pelo mundo, mas também que a gente melhore muito a qualidade de vida dos povos indígenas. Eu estou Professor, animado. deixa eu aproveitar esse gancho que o senhor levantou. Tem uma concepção, inclusive um senso comum que é um pouco equivocado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Muita gente acha que a melhor forma de proteger áreas, né, para preservar áreas, é você criar um parque nacional, necessário sempre um parque nacional, ou uma reserva da biosfera, ou uma estação ecológica e travar qualquer participação humana lá dentro, criar um grande jardim. E aí, pelo que o senhor mesmo colocou, e o que a gente tem de dados, é que as áreas, né, você tem altos índices de preservação de floresta, de mata, de biomas relacionado a territórios indígenas. Né? E aí o presidente Lula, acho que até esses dias fez esse comentário, foi bastante interessante, falando, olha, a gente precisamos aumentar os locais de preservação, as áreas de preservação, envolvendo, entregando territórios indígenas. E aí eu queria que o senhor fizesse esse comentário, qual que é a importância de demarcar novos territórios indígenas exatamente para preservar áreas de alto interesse ecológico no Brasil? Leonardo, totalmente de acordo. É fundamental. E, e os indígenas, eles sempre, culturalmente, pela filosofia indígena, eles querem
habitar os lugares onde os seus antepassados habitaram, onde eles enterraram os seus pais, avós, bisavós. Então, essa é uma cultura indígena muito forte. Nós temos que respeitá-la, lógico, nós já invadimos a maioria das terras indígenas, não dá para eles voltarem para uma cidade ou para o lugar da agricultura, mas das terras ainda não destinadas, por exemplo, na Amazônia nós temos 600 mil quilômetros quadrados das chamadas terras devolutas, são da União e não estão destinadas. Uma grande parte tem que ser demarcado território indígena, e os povos indígenas irão ocupar esses territórios, vão manter a floresta em pé. Então, é fundamental. O marco legal brasileiro, lá de trás, ele criou as unidades de conservação e, como estavam sendo muito ameaçados, principalmente pela expansão da agricultura, se criou um marco legal que não podia ter ser humano em algumas unidades de conservação. Mas eu acho que isso tem que ser revisto. Onde a história foi território indígena, ali os indígenas têm que retornar, lógico, áreas que ainda mantêm os biomas, que mantêm a floresta. Professor, Professor, ontem. Vai, Thales, pode falar, pode falar, Thales. A gente tem que aproveitar o não, professor que ele precisa sair daqui a pouquinho. Pode fazer sua pergunta. eu queria saber como o senhor viu essa equipe de transição na área de ciência e tecnologia, especialmente o Ricardo Galvão, que está lá, que teve aquele rompimento com o Bolsonaro justamente na avaliação das florestas brasileiras, etc. E é um nome muito Olha, cotado, inclusive, você falou do professor Galvão, né, Thales? Eu já ouvi aqui, é um nome muito cotado para assumir o ministério, né? olha, eu vi a lista, eu achei a lista muito boa, cientistas do melhor nível, o ex-ministro Sérgio Rezende, que foi ministro lá no governo Lula, fez um trabalho belíssimo. Eu interagi muito com o ministro Sérgio Rezende na época que ele era ministro, por exemplo, em 2008, depois da avaliação do quarto relatório do IPCC, que trouxe assim chamou muito a atenção do risco da mudança climática. O ministro Sérgio Rezende criou a Rede Clima, eu fui o primeiro coordenador da Rede Clima. Então, ele é um dos membros desse comitê de transição, vários outros grandes nomes, como Ricardo Galvão, também uma representante da ciência lá na Amazônia, Ima Vieira, quer dizer, grandes nomes. E é lógico, o presidente Lula tem todo o direito de escolher um bom ministro, e eu não vou aqui mencionar, mas é lógico, ali tem grandes nomes, e certamente o Ricardo Galvão, ele estava fazendo um trabalho muito bom como diretor do INPE, quando todos nós lembramos, né? Ele completamente, corretamente e cientificamente discordou da crítica do presidente Bolsonaro aos dados do INPE que mostraram a explosão das queimadas no meio de 2019 e foi ditatorialmente demitido, né? Ele é um grande cientista, um grande nome, sem dúvida.